Deus já está falando conosco de diversas maneiras nessa noite, mas eu tenho certeza que existe uma palavra para o nosso coração. Então, com seus olhos fechados, peça para Deus falar contigo. Abre o seu coração, não deixe que nada roube a sua atenção nessa noite, nenhum pensamento, nenhum tipo de conversa, nada impeça de você viver o que Deus tem para você aqui hoje. Só feche seus olhos, abre o seu coração. Nós te honramos nesse lugar, Jesus. Nós nos submetemos ao teu senhorio, a quem o Senhor é. Te pedimos, fala conosco nessa noite, que o nosso coração seja levado para mais perto de ti. Comece a dizer palavras de amor a Jesus. Fala: Jesus, eu te amo, preciso de ti. Não sei como você chegou aqui hoje, o que você acha que você está precisando, o que você veio receber nessa noite, mas eu sei que Jesus te trouxe aqui, e de tudo que você precisa, o que você mais precisa é da presença de Jesus. Tudo que você acha que precisa não se compara ao quanto você precisa de Jesus. Então feche seus olhos e abra seu coração nessa noite. Você pode declarar: a minha vida Ele governa com toda a sua força. Diga isso pra Ele. A minha vida Ele governa. Diga isso: a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. A minha vida. A minha vida Ele governa. A minha vida. Amor veio a mim. Com que? Com os teus olhos em chamas. Perguntei sobre os teus olhos. Ele sorrindo me disse: declare. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Não, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre. Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Vamos declarar: existe um amor. Existe um amor mais ciumento que a morte. Oh, existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha, sua vida Ele governa para sempre. E a minha governa. Declare bem forte, diga isso: a minha vida
Eu perguntei sobre os teus olhos e eles sorriram. O que? O fogo nunca adora, o fogo nunca. O seu amor por mim. Não, o seu amor por mim nunca morre, não. Nunca é vencido. Tudo que eu tenho é teu. Diga assim: eu me rendo à sua presença, Tudo que eu Jesus. tenho é teu. Eu me rendo ao Senhor nessa noite. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Pra sempre, sempre. Diga isso no fundo do seu coração. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. A minha vida, a minha casa, a minha Tudo que eu família, tenho é os meus teu. sonhos, o meu futuro. Pra sempre, Tudo que eu tenho é seu, seja meu. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Eu te entrego as minhas convicções. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo nessa noite. Eu não quero ter domínio sobre a minha própria vida. Tudo Eu não que eu quero tenho é ser seu. o rei da minha vida, não. Tudo que eu tenho, eu entrego em suas mãos. Tudo que eu sou e quem eu vou ser, entrego diante de Tudo que eu tenho é seu. Diga isso, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Pra sempre, Nada mais importa. tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Pra sempre, Você pode dar um forte aplauso a sempre. Jesus. Pode ligar as luzes do Tudo fundo. que eu tenho é teu. Liga as luzes aí no fundo. Quantos já estão sentindo a presença de Jesus nessa noite? Pode aplaudir mais forte. Pode dar um glória a Deus bem alto. Tudo é teu. Pode celebrar, gritar. Fala sério, hein, gente? A gente já podia ir embora, hein? Deus está aqui, aleluia. Lucas capítulo de número 10. Lucas capítulo de número 10. Fala assim para quem está do seu lado, ó, hoje está sendo bom. Fala aí, hoje está sendo bom. Mas se eu fosse você, eu não faltava semana que vem. Próxima semana, Tribo em Chamas. O famoso culto sem cadeiras. Vai ser um rebuliço, amém? Chama mais 10, mais 5. Essa igreja vai ser transformada em um ambiente de glória. Vamos tirar as cadeiras tudo, fazer o culto aí no meio. Vai ser maravilhoso. Lucas capítulo 10, verso de número 25 a seguir. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Glória a Deus. Jesus, ele traz uma parábola para que o público que está ouvindo entenda a mensagem que ele queria passar. Todas as vezes que Jesus trazia uma parábola, era para um público específico. Existia um público aqui, que eram os judeus, e existia uma pergunta, e a pergunta é: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O mestre da lei chegou para Jesus e perguntou: Jesus, o que nós devemos fazer para ir para o céu? Quantos querem ir para o céu? Quantos querem passar a eternidade com Jesus? E foi essa a pergunta do mestre da lei para Jesus. Porém, ele queria pôr Jesus à prova. E Jesus, ele traz uma parábola para responder essa pergunta. E a parábola diz que vinha um certo homem que saía de Jerusalém. Jerusalém é representada como o centro da vontade de Deus, o lugar do propósito. Quando Jesus, ele vai subir aos céus, ele olha para os discípulos, ele diz: é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém. Então, Jerusalém é o local onde os judeus precisavam ficar, os discípulos precisavam ficar para receber o poder do alto, para receber o Espírito Santo, ok? Amém? Vamos lá. Então, preste atenção que esse homem, ele sai de Jerusalém e vai para Jericó. E por sair de Jerusalém e ir até Jericó, ele encontra no meio do caminho ladrões, salteadores, que o espancam, que roubam tudo dele, e ele fica meio morto. Olha aqui para mim. Todas as vezes que nós saímos ou deixamos de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós ficamos como esse homem, meio mortos. Talvez você não é espancado fisicamente, mas não existe vida longe do centro da vontade de Deus. Se você está vivendo longe do centro da vontade de Deus, me desculpa te dizer, mas você não está vivendo de verdade, você só está existindo. Porque vida de verdade só existe em um lugar, no centro da vontade do Senhor. Talvez você pense assim: está faltando alguma coisa em minha vida, parece que eu não estou tendo uma razão para viver, parece que eu não tenho um foco, parece que eu não tenho um objetivo. Eu encontrei alguém hoje, lembrei agora, e eu perguntei aí como é que tá, ele falou assim: mais ou menos. Então eu falei: então dá para melhorar. Se está mais ou menos, dá para melhorar, porque quando a gente está no centro da vontade do Senhor, não existe mais ou menos. Então, se você acha que a sua vida está meio mais ou menos, é porque talvez você não está no lugar que você nasceu para estar, no centro da vontade de Deus. Você pode me ajudar a pregar, virar como um profeta para o jovem, para a pessoa que está do seu lado, e falar assim: você nasceu para viver no centro da vontade de Deus. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor. Existe um lugar pelo qual você foi chamado a estar, meu irmão, no centro da vontade do Senhor.
Talvez você já é crente, mas se você não está no centro da vontade do Senhor, você está meio morto. E esse homem é assaltado, espancam ele, e ele fica lá meio morto, porque todas as vezes, vou repetir, que saímos do propósito, encontramos um lugar de morte. Não saia do propósito da sua vida. Talvez tenha alguém aqui, eu vou insistir mais um pouco nisso, eu tenho que continuar, mas talvez tenha alguém aqui que chegou aqui hoje pensando em desistir. Você está falando assim: eu não aguento mais essa vida de servir a Deus. Talvez você chegou aqui hoje cansado, está se sentindo sobrecarregado. Você que já é crente, que talvez já executa a obra do Senhor. Se você somente pensar e executar esse seu plano, me desculpe, mas o lugar que você vai chegar é em um lugar de morte. Eu não estou fazendo isso para te assustar, eu não estou falando de morte física, estou falando de uma morte espiritual. Existe um lugar de morte preparado para aqueles que saem do centro da vontade do Senhor. E a história continua. E observe a pergunta é: o que farei para herdar a vida eterna, tá? Tudo que está acontecendo está nesse contexto, tá? Para trazer uma resposta a isso. E a Bíblia diz que primeiro passa um levita, vendo aquele homem meio morto, o que é que ele faz? Verso de número 31. Perdão, não é o 31. Primeiro, é o 31 primeiro, né? É o sacerdote. Descia um sacerdote para aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Em 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar, vendo, passou de largo, passou longe. Preste atenção aqui: o sacerdote e o levita, eles são os representantes da religião da época. O sacerdote eram os homens mais respeitados na religião judaica, e os levitas eram responsáveis por cuidar do templo do Senhor. Então, se existiam, humanamente falando, homens que deveriam ser santos, seriam os sacerdotes e os levitas. Diante da religião, e Jesus está respondendo um religioso, aqueles homens eram para ser os primeiros a ajudarem aquele homem necessitado, mas a Bíblia diz que aqueles homens passam de largo. E o que isso quer dizer, pastor? Jesus está dizendo assim, porque tudo isso é uma resposta sobre salvação, sobre vida eterna. Então Jesus está dizendo assim: ei, a religião não pode te salvar, porque Jesus está confrontando um religioso. Não adianta você ser um sacerdote, não adianta você ser um levita, não adianta você ser alguém que exerce uma função no reino de Deus, porque nada disso vai te trazer salvação. Porque salvação não é sobre aquilo que nós fazemos, salvação é sobre aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que nós fazemos é uma resposta que nós damos quando entendemos que fomos salvos por Jesus. Não tem como você se salvar. Você pode se tornar o Papa, você pode ser o homem mais santo do mundo, você não vai se salvar. Salvação é pela graça, é um favor imerecido que nós recebemos de Jesus. Mas como assim, pastor? Então quer dizer que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Você não precisa fazer nada para ser salvo, mas espera, isso não te dá ocasião para viver uma vida, uma prática de pecado, porque aqueles que entendem que são salvos, eles dão uma resposta à salvação. Eu gosto de um exemplo. É como se salvação fosse um trem que passasse e você recebe a passagem de graça, você recebe o ticket, o bilhete de graça, e você entra nesse ônibus. Só que para se manter nele, só que para continuar nesse ônibus que tem um endereço que é a vida eterna, você precisa viver uma vida de santidade. Esse ônibus, esse trem, ele vai parando. Alguns descem, outros sobem, mas ele vai seguindo até a vida eterna, até o dia da vinda de Jesus.
Onde é que eu estava, gente? Eu tive que falar ali agora. Onde é que eu estava? Se vocês estão ligados. E esse trem, obrigado, Mila, esse ônibus, ele vai seguindo até a vida de Jesus. E no caminho alguns saem, outros entram. E só os que permanecem até o fim são aqueles que dão uma resposta ao entendimento de que foram salvos. Você não faz nada para entrar nesse ônibus, você recebe o ticket. Mas para permanecer nele, você precisa dar uma resposta ao que Jesus fez por você. Quem está comigo? E Jesus está ensinando aquele homem, porque ele era um intérprete da lei, um mestre da lei. Jesus está dizendo: ei, você está pensando que por você ser um mestre da lei, você está pensando que por você ser um intérprete da lei, alguém que sabe tudo sobre religião, alguém que sabe tudo sobre a palavra de Deus, alguém que até ensina sobre a palavra de Deus, você está pensando que você vai ser salvo por isso? A Bíblia está dizendo assim: não adianta você conhecer a palavra se a palavra não entrar em você e causar uma transformação. Não adianta eu ser pastor, porque o meu título de pastor não me garante salvação. Nada disso. Jesus está falando isso. Pergunta para quem está do seu lado: você quer ser salvo? Jesus te dá esse presente de graça. Eu não podia rejeitar, porque ela vai fazer 3 anos hoje, amanhã, gente, 3 anos. Então ela veio em direção. Daqui a pouco o dia é todo dela, né, Bela? É seu aniversário amanhã? Você tá feliz? Agora tá bom. Deixa eu voltar ali. Vamos lá, verso 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lá. Agora preste atenção no 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe de perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Preste atenção. Quem fez a pergunta foi um judeu, mestre da lei. Aí Jesus está falando assim, ó: você sabe quem ajudou esse homem que era judeu, que estava de Jerusalém e que foi assaltado? Foi um samaritano. Por que Jesus usa um samaritano? Porque existia um ódio entre os judeus e os samaritanos. Eles se odiavam, eles não podiam se ver, eles se odiavam, devido aos samaritanos serem considerados traidores pelos judeus, porque eles eram judeus que se misturavam com outros povos, casaram com outras mulheres de outras nacionalidades. Então os judeus e os samaritanos não se davam bem. Existe até um ditado que a história diz que os judeus, eles oravam assim: Deus, obrigado porque eu não sou samaritano. Tamanho o ódio que eles tinham. Tipo que eu falo assim: Deus, obrigado porque eu não sou flamenguista. Muito chato, não é não? Então, Jesus está dizendo assim: sabe a pior pessoa, aquela que você acha que é impossível te ajudar, esse é o teu próximo. Jesus está dizendo assim: é impossível você amar o samaritano, como é impossível você se salvar. Vamos lá, mestre da lei, você odeia os samaritanos. Os judeus até diziam que iam orar para Deus tacar fogo do céu nos samaritanos. Então Jesus está falando assim: sabe aqueles homens que vocês acham que é impossível amar? É impossível você se salvar também. Esse homem judeu, meus irmãos, somos nós, ou éramos nós. Como cantamos hoje, estávamos longe, perdidos, destruídos. E a Bíblia diz, abre aí, Natanzinho, Tiago capítulo 4, verso 4. E a Bíblia diz em Tiago 4,4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então preste atenção: esse éramos nós, ou é você, se você estiver vivendo uma vida longe de Jesus.
Eu não estou inventando nada, estou apenas lendo a Bíblia com vocês. E a Bíblia diz que todos aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Não sou inimigo de Deus não, pastor, eu amo a Deus. Pega lá Tiago 4,4 e rasga. Se você não quer acreditar nessa parte, só quer acreditar nas bênçãos, não faça isso não, estou brincando. Mas Tiago 4,4 diz que se você é amigo do mundo, amigo dos prazeres do mundo, você é inimigo de Deus. Imagine você ser inimigo de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Então esse éramos nós. Ei, presta atenção, nós nos tornamos inimigos dele. E esse samaritano também é uma representação de Jesus. Então nós éramos esse judeu que nos tornamos inimigos de Deus por escolha própria, por decisão própria, por nos tornarmos amigos do mundo. Tomamos a decisão conscientemente: a partir de hoje você não está mais, como eu posso dizer, quando alguém inocente. É maravilhoso ter um pastor assistindo. Ele já sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu falar. É maravilhoso, mas também é um temor, né? Se eu errar aqui, misericórdia. Te amo, pastor. Você não é mais inocente a partir de hoje. Fala isso para quem está do seu lado: você não é mais inocente. Agora você sabe. Ei, olha aqui para mim. Agora você sabe que se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Eu não inventei isso. É o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Mas existe uma esperança, porque nós nos tornamos. Bora fazer outro teatro aqui. Vem, Roninho. Cadê Clebinho? Eu gosto de Clebinho atuando. Cadê ele? Foi embora? Ah, tá aqui. Fica numa amizade aí, numa amizade. Clebinho é Deus. E você é amizade, amor, devoção. Aí agora Roninho decidiu amar o mundo. Eu não vou ser o mundo não, peraí. Vem outro aí. O William. Vem o William. Não sei por que ele falou William. Tanta gente. Deus está falando uma coisa, Poxa, é isso aí que Deus faz, ó. A gente está sem força, Ele carrega a gente no colo, Ele nos faz um carinho, um cafuné na barbinha do papai agora. Não, é o contrário. Faz um carinho na barbinha do papai. A barbinha é aqui, pô. Pronto, aí tá no relacionamento, no amor com Jesus. É você aqui, nós amamos Jesus. Só que aí Ronald decide agora se tornar amigo do mundo. E aí, mundo, paz do Senhor, preste atenção. Não tem como, não existe meio termo, não existe. A partir do momento que você se torna amigo do mundo, vira as costas, você se torna inimigo de Deus. Tem gente que quer ficar assim, ó. Abraça os dois abraçam ele. Não, vocês abraçam. Fala para o cara do seu lado: não tem como não. Você tem que tomar uma decisão. Não pode ser um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. A partir do momento, vai falar de novo, Deus, que você decide ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E não é Ele que se torna seu inimigo. É você que decidiu ser inimigo dele quando se tornou amigo do mundo. A decisão foi sua. E quando nós nos tornamos amigos do mundo, como eu comecei falando, vivendo longe do propósito, nós ficamos meio mortos. Se joga no chão agora, meio mortos. Eu esperava isso não. Sei que o William tinha empurrado. Me desconcentrou tudo agora. Deixa eu voltar. Fomos nós que decidimos, tá? E aí Jesus, o bom samaritano, ele nos vê nessa situação. E o que é que ele faz por nós? Ele vai ao nosso encontro, samaritano, Jesus. Sabe, eu fico encabulado com o amor de Deus. Olha aqui pra mim, por favor. Porque somos nós que decidimos ir para longe dele. Ele não precisa de nós para nada.
Mas todas as vezes que decidimos ir para longe dele, ele decide vir ao nosso encontro. Observe, um meio morto não tem como ir até Jesus. A Bíblia diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Não tem como um meio morto se tornar, viver e ir até Jesus. Então nós, nas nossas falhas e delitos, nas nossas escolhas que nos levam para longe de Deus, mesmo assim ele decide vir até nós e nos dar vida novamente. No verso 34 a Bíblia diz que o samaritano foi cuidando dele. Isso é Jesus cuidando dos ferimentos, aplicando óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal. Só finge, não vou chamar ninguém para ser um animal. Levou para uma hospedaria. Leva para uma hospedaria. Vem cá, agora tem que vir uma hospedaria. Vem o William fazer um personagem bom agora. O William vai ser o hospedeiro. Rapaz, tá melhor do que o outro teatro. Vai, hospedeiro, vá. Aqui é a representação de quando ele veio e habitou entre nós. Tá claro de entender, gente? Amém? É a representação de quando ele veio e habitou entre nós. Ele veio, cuidou de nós para nos dar vida novamente e nos deixou numa hospedaria. Quem quer chutar menos o pastor? Que lugar é esse? Hã? Cadê os pregadores? Que lugar é esse? Hã? Esse lugar é a igreja. Esse lugar que cuida de nós. Enquanto Jesus não veio nos buscar, Jesus já pode ir agora. Pode ir, Jesus. Agora é a hospedaria que tem que fazer isso. Quem aqui já é crente? Vem cá, Jesus, você me deu uma inspiração. Quem aqui já é crente? Hã? Já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém? Faz a massagem nele. Jesus deixou o exemplo, derramou óleo, vinho, cuidou das feridas. E ele falou, ó, cuida dele, que eu vou voltar, viu? Aí eu pago a conta. Já deixou pago, na verdade. O William entendeu. Quando a gente se torna igreja, se a gente é igreja de verdade, a gente tem que repetir o que Jesus fez. Se nós queremos ser considerados verdadeiramente como discípulos de Cristo, nós precisamos repetir o que Jesus fez. E o que Jesus fez por aquele homem meio morto? Ele morreu no lugar dele. Ele curou as feridas como? Se ferindo. Como Jesus curou as feridas? Se ferindo por nós. Então, se nós entendemos que somos discípulos amados de Jesus, que fomos salvos por Ele, nós precisamos repetir tudo aquilo que Ele fez. O Evangelho, eu disse isso em outra pregação, já tem até um tempinho que eu falei, consiste em 3 R's. Primeiro é reconheço que sou falho, que sou pecador. Segundo, recebo Jesus como o meu suficiente Salvador. E terceiro, repito tudo que Ele fez por mim na vida de outras pessoas. Eu reconheço que eu era meio morto, eu recebo Jesus, agora eu tenho vida. E por último, eu repito, eu compartilho com outras pessoas aquilo que Ele fez por mim. Você não pode parar simplesmente no reconhecer que sou pecador. Você não pode parar simplesmente no receber Jesus como meu Salvador. Existe um próximo passo, é começar agora a repetir o que Ele fez por mim e por você. Você quer ser salvo? Você deve amar o próximo como a ti mesmo. Você quer ser salvo? Amar a Deus sobre todas as coisas que eu falei semana passada. E segundo, amar o próximo como a si mesmo. O Senhor quer levantar nesses dias. Eu sinto uma convocação em meu espírito. Nós sentimos uma convocação de que Deus quer gerar algo novo em nosso meio. Um
tempo de colheita como nunca antes, aleluia. Mas isso não depende de mim. Levanta a mão de novo, só você que disse que é igreja, que você já é crente. Você está repetindo o que Jesus fez por você? Você está amando o próximo como a si mesmo? Você já reconheceu que você era pecador, você já recebeu Jesus. Mas nós precisamos partir para o próximo passo. Pode abaixar as mãos, gente. Repetir o que Jesus fez por nós. E o que Ele fez por nós foi dar a sua própria vida. A gente não quer se levantar nem da cadeira, quanto mais dar a vida por alguém. Qual foi a última vez que você se importou com alguém? Talvez nós estamos como sacerdotes e levitas. Já receberam Jesus, já reconheceram que eram pecadores e se tornaram religiosos. E quando vê o sofredor, quando vê um perdido, passa de largo, passa de longe. O Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele gera em nós o desejo de compartilhar Cristo com outras pessoas, meus irmãos. Se esse desejo não brotou em teu coração, você tem que averiguar se realmente você carrega o Espírito Santo. Talvez você foi apenas convencido e ingressou na religião evangélica. Talvez você não recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que a Bíblia diz que os apóstolos carregavam causa um incômodo para trazer outras pessoas para a hospedaria também, para o lugar de restauração. Fala assim: eu preciso ser este lugar de restauração. Eu não sei em que estado você chegou aqui hoje. Talvez meio morto, talvez você já é a massagem estava boa. Talvez você está como um hospedeiro já, mas talvez você está como um sacerdote, um levita. Olha os levitas onde estão aí, longe do meio morto. Você já foi salvo, já recebeu, está até servindo, mas Deus te convida a fazer o próximo passo. E presta atenção, talvez esse cara aqui era inimigo desse, como nós éramos inimigos de Deus. Mas quando a gente recebe Jesus, a gente não tem mais inimigo. Amém, gente? Amém, gente? Talvez esse cara aqui não falava com esse, que nem a gente meio morto não falava com Jesus, nem se lembrava dele. Mas agora que a gente recebeu Jesus, a gente tem que repetir o que Jesus fez por nós. Então crente, não existe crente não falar com alguém. Ah, pastor, mas fulano está errado. Não importa, quem é o crente é você. Quem tem que se parecer com Jesus é você. Ah, pastor, mas fulano de tal fez isso, fez aquilo comigo. Tá bom, mas o que você fez por Jesus? E mesmo assim Ele te perdoou, cara. Repita o que Ele fez por você, cara. Eu tenho certeza que o que você fez é mais grave. O que você fez em Jesus é mais grave do que qualquer pessoa fez contigo. Porque os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Nós precisamos viver o Evangelho de verdade, meus irmãos, na prática, no dia a dia. Quem está comigo? Aplaudam meus artistas. Pode se colocar de pé. Como ser salvo, pastor? Tem nada que você faça para se salvar. Você precisa receber Jesus, reconhecer que é pecador e receber Jesus. E você que já fez tudo isso, agora você precisa repetir tudo que Ele fez, todos os dias, todos os dias. Feche os olhos. Feche os olhos.
Jesus está aqui. Jesus está aqui. Existe o perdão de Deus liberado nessa noite. Talvez você está se sentindo sem vida. Talvez você está longe do propósito. Você já é crente, mas está longe do propósito. Hoje é um dia de restauração. Você está na hospedaria que Deus deixou. E hoje Ele vai curar suas feridas, vai aplicar óleo e vinho. Feche os seus olhos. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós éramos seus inimigos, estávamos destinados à perdição eterna, estávamos destinados à condenação, mas por escolha sua, Jesus, por decisão sua, o Senhor decidiu nos resgatar e nos amar e nos restaurar mais uma vez. Não há nada, não existiu nada que nós precisávamos fazer para ir em sua direção. Foi o Senhor que veio até nós, Pai. Nós não merecemos, mas o Senhor veio até nós. Nós não éramos dignos, mas o Senhor veio até nós, Pai. Nós te agradecemos por isso, porque o seu perdão é alto, o seu perdão é grande, o seu perdão, Pai, é misericordioso. E quantas vezes, cada vez mais estamos indo para mais longe de Ti, e o Senhor sempre vem com a sua forte mão nos resgatar e nos restaurar, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu amor tão grande. Jesus, nós já reconhecemos e recebemos o Senhor, mas eu faço uma oração, Jesus, como o Senhor um dia me marcou, e o Senhor colocou um desespero em meu coração, Pai, por muitas vezes, ao ver outros jovens perdidos, meio mortos. Eu não quero ser como um sacerdote levita. Quero ser como um sacerdote levita, que não carregava o mesmo sentimento do Senhor, Jesus. Eles carregavam uma roupa de crente, mas não um coração de filho, Jesus. Nos encharque com o seu sentimento nessa noite. Nos encharque com um sentimento de compaixão, Pai, mesmo que o Senhor carregava, Jesus. Eu oro para que a partir de hoje o Senhor comece a incomodar jovens aqui, Jesus. Que o Senhor comece a despertar jovens aqui, Jesus. Desperta nas madrugadas, tira o sono, faz um reboliço em nosso meio, Jesus. Nós não podemos aceitar, Pai, a nossa cidade tão entregue à violência. Nós não podemos, Pai, aceitar, Pai, a nossa cidade tão evangelizada, mas com um índice tão alto de desviados, Senhor. Não. Nós não podemos aceitar, Senhor, a nossa cidade com um índice absurdo de depressão, de suicídio. Não, Jesus. Desperta-nos, desperta-nos, Senhor. Começa em nós, Jesus. Um incômodo profundo em nossos corações. Quantos já passaram, Pai, nessa igreja, nesse ambiente em que nós estamos, e somente passaram porque nós não percebemos, Jesus, porque nós não nos importamos, Jesus. Nós não queremos ser os sacerdotes, os levitas dessa história, Jesus. Nós queremos ser os hospedeiros. Nós queremos ser um lugar de restauração. Nós queremos pegar as vidas sujas de pecado e não julgá-las, e não apontá-las, mas tratá-las com amor, com zelo, como o Senhor fez com nós, Jesus. Nos dê esse olhar de compaixão e misericórdia. Nos dê esse coração de compaixão e misericórdia, Jesus.
sua mão no seu coração e fechar os seus olhos. Aqueles que precisam de cura serão curados. Aqueles que precisam de restauração serão restaurados. Aqueles que precisam de uma ativação no ministério serão ativados nessa noite. E aqueles que precisam despertar, o Senhor está te despertando nessa noite. Coloque as marcas que o amor fez em você. Sim, 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 Coloque marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Vamos, peça isso a Ele nessa noite. Coloque. Suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. Coloque Suas marcas em mim. as marcas que o amor fez em você. As suas marcas em mim, e amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Em mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por Agora você vai erguer suas mãos aos céus. que você Então você que fez quer por erguer suas mãos. e ser suas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, olhar com teus olhos de graça e amor, olhar com teus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, olhar com teus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra.
vocês. Do nada, né? Essa aqui é a Bia. Oi, gente. E Bia está aqui, gente. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Eu estou falando isso porque ela poderia não estar. Ela postou uma mensagem ontem, não foi, Bia? Não, hoje. Hoje. Porque completou um ano do batismo. E hoje fez um ano que eu me batizei. E tipo assim, foi a melhor decisão da minha vida. Porque hoje em dia não era pra eu estar aqui. Desde o ventre da minha mãe, Satanás tenta contra a minha vida. Vou contar um breve testemunho, prometo não chorar. No ventre da minha mãe, eu sou adotada, pra quem não sabe. E minha mãe biológica teve 7 filhos. E na minha gravidez em específico, ela começou a usar muita droga, muita droga, muita droga. Então ela era muito espancada pelo meu pai biológico, que ele era assaltante. Ele infelizmente morreu. Mas hoje em dia eu não sei por onde ela anda, na verdade, entre aspas eu sei. Mas desde o ventre da minha mãe, Satanás tenta contra a minha vida. E por muito tempo, Satanás colocou dúvidas no meu coração, que eu não era amada, que eu não era para estar aqui. Mas o Senhor sempre me resgatou, sabe? E há uns anos atrás, 2021, eu tive uma depressão muito severa, ao ponto de eu tentar tirar minhas vidas várias e várias e várias vezes. E eu me cortava, eu tinha um espírito muito grande de loucura sobre mim. Por causa do meu irmão, por causa da minha mãe. Não adotiva, já biológica. E aí, simplesmente, um dia, no culto de quinta, eu vim. Foi de domingo, eu acho. E naquele momento eu me senti amada pelo Senhor, sabe? Eu me senti acolhida, mas eu não permaneci. O problema da gente é que muitas vezes achamos que emoção quer dizer real revestimento por Deus, onde Deus se revela. Você pode vir pela emoção, isso é ótimo, glória a Deus, mas você não vai permanecer se você continuar tendo uma fé emocional. Então, há um ano atrás, no batismo da minha tia, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas mesmo assim, eu não permaneci. Um dia, no meu quarto, Clara me mandou uma música. E eu tava no meu quarto, só eu e Deus. E eu tava muito, muito, muito cansada de tudo. Eu estava disposta a verdadeiramente acabar com tudo. E ali, naquele quarto, naquele lugar secreto, o Senhor me resgatou. E para honra e para a glória do Senhor Jesus, hoje eu faço um ano batizado, um novo criatura. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E há uma alegria em ter tudo por amor a Ele. Não seja travado pelas renúncias, não seja travado pelas vozes na sua cabeça, mas venha e corra em direção do seu amado, pois Ele vai te dar força para permanecer. Quem é a primeira vida para Jesus? Pode vir correndo, Jesus está de braços abertos te esperando. Pode vir correndo, não olhe para as dúvidas, não olhe para as aflições, mas olhe para Cristo. Não é porque você já veio aqui 1, 2, 3, 4 vezes, mas venha com o conhecimento de Cristo. É o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim. E desde o ventre da sua mãe Ele já te amava. Ele escolheu você para estar aqui diante da presença dEle. E não há amor maior que o dele. Você pode trocar esse amor por amizades, por amores, por tantos lugares, mas você não vai conseguir. O único amor que verdadeiramente preenche você é o amor de Jesus. Então qual é a primeira pessoa que está disposta a largar tudo por amor a Ele? Pode ficar aqui, Bia. A unção tá forte. Me ajuda aqui. Quem é hoje, gente, a primeira vida? Como o Bia perguntou, quer entregar sua vida a Jesus? Talvez você pense que não tem mais jeito, mas expectativa para você, como um dia ela compartilhou que pensou. Mas existe alguém que quer
cuidar de você, curar suas feridas, que quer te dar vida de verdade. E hoje você precisa tomar essa decisão de entregar sua vida para Jesus, ou de voltar para a presença dele. Você está afastado. Isso não é um convite meu, não é um convite de Bia, não é um convite para você se tornar um religioso, para você se tornar alguém que vai se tornar semelhante a Jesus, que vai fazer diferença como ela está fazendo. Quem é a primeira pessoa? Eu sei que tem muitas pessoas hoje querendo. Não deixe para depois o que Deus está mandando você fazer hoje, tá? Hoje é dia de você renovar sua aliança com Jesus, ou de recebê-lo pela primeira vez. Coloca a mão no coração, todo mundo, fecha os olhos. Pai, eu oro para que nada seja barreira, para que nada seja impedimento nessa noite. Os teus filhos decidirem pelo Senhor Jesus. Eu oro para que todo céu de bronze seja quebrado, Senhor. Libera a salvação nesse lugar, Jesus. Libera a aleluias. Jesus, meu Rei. Quem é a segunda pessoa hoje que quer entregar sua vida a Jesus? Vem correndo, gente. Você sabe que você nasceu para viver para Jesus. Você sabe que não tem outro lugar para você estar. Não existe outra vida para você viver. Então vem correndo.